Rádio Fonte, uma produção dos alunos de comunicação social da Uniswan. Boa noite a todas e todos presentes. Quero agradecer ao Arilson, que foi quem articulou essa vinda aqui, me fez um primeiro convite, que acabou não acontecendo por um problema que estava acontecendo na infraestrutura da casa e pediram que eu não viesse naquela ocasião. E que bom que apareceu uma outra ocasião para a gente bater esse papo. Eu quero agradecer ao Arilson, ao Ovídio, Ediana e a Adriane pela acolhida. E a todos vocês, alunos daqui da Uniswan, para mim é uma honra participar da programação e em especial na Semana do Jornalista. Eu escolhi ser jornalista, assim, eu disse para mim mesmo que eu seria jornalista quando eu tinha 12 anos de idade, na minha cidade natal, Alagoinhas, que é uma cidade do interior da Bahia, uma cidade do Agreste, que é uma região entre o Recôncavo Baiano e o Sertão, uma cidade. E eu morava, nessa cidade eu morava na periferia da cidade, na periferia rural da cidade, e eu pertencia ao movimento pastoral da Igreja Católica. A minha formação foi essa, numa comunidade eclesial de base da Igreja Católica, que não são poucos os lugares onde ainda existem as comunidades eclesiais de base, mas quando eu era menino, no tempo que a vida era sépia, eu pertencia a essa comunidade eclesial de base, e na casa paroquial eu descobri a National Geographic, aquela revista, eu não sei se vocês conhecem, e tem um canal a cabo agora, o Nat Geo, né? National Geographic, o canal acaba, mas antes do canal havia a revista, e eu conheci na biblioteca da Casa Paroquial essa revista, e ao olhar as matérias sobre os lugares, as fotos, as culturas, eu disse para mim, eu quero ser jornalista, e eu pensei naquele momento já em ser jornalista de jornal impresso, e eu queria ser fotógrafo, eu queria ser fotojornalista, trabalhar com fotografia, embora a palavra também já me seduzisse. Mas eu morava, como eu disse para vocês, na periferia da cidade. Eu venho do que a gente chama hoje de extrema pobreza ou extrema miséria. Eu vivia abaixo da linha de pobreza, eu e meus 6 irmãos. Minha mãe era lavadeira, lavava de ganho, meu pai era pintor de automóveis. Então, naquele momento, era só um sonho de menino, mas um sonho que eu conservei. E não vou aqui narrar minha biografia até eu ter me tornado jornalista, mas depois que eu concluí o meu ensino médio, ensino técnico na Fundação José Carvalho, era uma escola, um colégio interno, eu fui para Salvador e eu ingressei na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal da Bahia, e já completamente assim, certo, né, de que era isso que eu queria para a minha vida. E no terceiro semestre dessa faculdade de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, eu vi um cartaz que tinha escrito assim: queremos alunos que estejam no 5º semestre para fazer estágio. E eu estava no 3º semestre, não era 5º semestre. Eu esperei dar um tempo para ver se algum aluno do 5º semestre apareceria pedindo a vaga, mas nenhum aluno do 5º semestre apareceu, porque os alunos do 5º semestre de jornalismo já queriam estar no mercado como profissionais e não como estagiários. E aí eu aproveitei que ninguém apareceu, fui lá e disse: olha, estou no 3º semestre e eu quero fazer o estágio em jornalismo. E o jornal em questão que estava convidando era a Tribuna da Bahia, o jornal Tribuna da Bahia, que era um jornal de esquerda, como se fosse o Jornal do Brasil aqui, quando o Jornal do Brasil existia. Havia 3 jornais em Salvador nessa época, na Bahia: o Jornal à Tarde, o Jornal Correio da Bahia, que era o 2º maior jornal, e a Tribuna da Bahia, que era o 3º. Eram os 3 jornais, e a Tribuna era o jornal mais à esquerda. E eu fui fazer o pedido, e Mara Campos, que era chefe de reportagem na época, disse para mim: ah, mas você é muito novo na faculdade ainda. Eu disse para ela: mas eu sei escrever, e eu gosto de escrever. E, modéstia à parte, eu sabia escrever bastante, porque a minha formação no ensino médio foi uma formação muito boa. Eu estudei no colégio interno da Fundação José Carvalho, que era um colégio que me deu uma formação ampla e sólida, de modo que quando eu entrei na faculdade, a faculdade parecia mais um déjà vu, assim, porque muita coisa eu já tinha visto no próprio ensino médio. E aí ela me deu a primeira matéria para fazer, que era a morte de um camelô por um segurança do shopping Guatemi. O segurança matou o camelô e ela falou: você vai fazer essa matéria. Era a minha primeira matéria, já fazendo matéria de polícia, né, das páginas de polícia. Eu fui lá, fiz a matéria, a primeira matéria, dei para ela ficou impressionada, e a partir daí eu comecei a trabalhar na Tribuna da Bahia. Trabalhei 1 ano na Tribuna
E depois de um ano trabalhando lá, uma amiga e ex-repórter da Tribuna, Beth Nunes, falou para mim, olha, o Correio da Bahia, que é esse jornal, o segundo maior jornal da cidade, está fazendo teste. E você não gostaria de fazer? Eu disse, claro, eu vou fazer. Eu fiquei em dúvida a princípio, porque esse jornal, o Correio da Bahia, pertencia e pertence à família de Antônio Carlos Magalhães, que já morreu, mas hoje pertence aos filhos e aos netos dele. E na época ele estava vivo. E eu pensei, poxa, eu vou trabalhar para o carlismo, né? Eu vou trabalhar num jornal carlista, e era um peso para todos nós, engajados nos movimentos sociais, na esquerda e nas artes, trabalhar para o carlismo. Mas eu pensei, olha, eu posso manter a minha ética dentro desse jornal, eu posso trabalhar para ele, mas sem contaminar a minha visão política, nem a minha visão de mundo. Quando pintou essa oportunidade do Correio da Bahia, eu era para ser contratado não como um estagiário, mas como profissional. E eu fui lá e fiz o teste com outros 5 repórteres, que já eram profissionais, que já estavam no mercado há muito tempo, e eu fui aprovado nesse teste, era uma semana de matérias, e eu passei a trabalhar no Correio da Bahia, para o jornal de Antônio Carlos Magalhães. Eu direcionei, como repórter de cidades, que eles chamam de repórter de cidade, ou geral, eu direcionei a minha atuação jornalística já para a questão social. Então, eu me tornei de cara um repórter que tratava dos assuntos sociais da cidade. Então, só para dar uma ideia para vocês, uma das matérias que eu ganhei prêmio, por exemplo, como jornalista, foi uma matéria sobre a exploração sexual de meninas no 2 Leões 7 Portas, que era um lugar de fluxo de caminhoneiros. Então, os caminhoneiros passavam porque tinha uma central de abastecimento, os caminhões chegavam para deixar os alimentos e ali um grupo de meninas eram exploradas sexualmente. Eu fiz uma matéria inclusive investigativa, porque eu não podia dizer que eu era repórter. A gente teve que posicionar a câmera num lugar, o Vinícius Clay, que era o repórter fotográfico na época, teve que posicionar a câmera num lugar de modo que eles não vissem. Enfim, essa era a minha característica dentro desse caderno. E por eu já ter uma relação com o ativismo político, que eu venho do movimento pastoral, e quando eu cheguei a Salvador, né, que eu fiz o vestibular e me engajei no movimento estudantil universitário, eu me aproximei muito do Grupo Gay da Bahia, o GGB. Nunca fui filiado ao GGB, mas me aproximei bastante do GGB. Então, esse ativismo político fazia com que eu cavasse espaço dentro do jornal para essas pautas. Quer dizer, na reunião de pautas com o chefe de reportagem e com os editores, eu sempre defendia a ideia de que a gente tinha que dar espaço para esse assunto no jornal. Então eu era um repórter com essa cara, com essa característica dentro do Correio da Bahia. Rádio Fonte, uma produção dos alunos de comunicação social da Uniswan.